Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Para todos, o coração é a coisa mais importante da vida. Dizemos que ficamos com o coração nas mãos quando acontece uma coisa má, que sentimos um quentinho no coração quando acontece alguma coisa boa e para muitos a pior dor é a dor de coração. E pela importância que tem, já todos ouvimos falar de um ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio. Mas o que é, porque é que acontece e o que é que podemos e devemos fazer para prevenir em vez de remediar? Para explicar tudo o que precisa de saber sobre o coração, tenho comigo o Dr. Carlos Aguiar, cardiologista no Hospital Santa Cruz. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Dr. Carlos, tudo bem? Olá, Margarida. Tudo bem? Muito obrigado. Então, de facto, também falar aqui deste tema que eu acho que é isso, que é muito... Já todos ouvimos falar sobre o ataque cardíaco, até uma daquelas síndromes que vemos nos filmes, não é? Da pessoa que leva a mão ao peito e que de repente cai para o lado e que nos assusta sempre. Mas, calhar, eu pedir para começar por explicar o que é isto do infarto agudo do miocárdio, não é? O nome médico para o famoso ataque cardíaco. Um infarto agudo do miocárdio é a morte de uma parte do coração. O coração é, sobretudo, um músculo, porque ele tem que bombear sangue toda a vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto é uma bomba e para bombear ele é um músculo. E quando uma parte desse músculo morre, falamos em infarto do miocárdio. Sobretudo quando morre por haver uma paragem no fornecimento de oxigênio e de nutrientes, de coisas que mantêm as células vivas, para essa parte do coração. Porque, sendo um músculo que está permanentemente a trabalhar, ele precisa permanentemente de oxigênio e de alimentos para estar sempre ali com energia para funcionar. Esses alimentos, esse oxigênio, chega lá através de umas artérias que nós chamamos de artérias coronárias. Elas andam à superfície do coração, um bocadinho, imaginemos a nossa mão, quando a gente fecha a mão e ficamos assim com um punho e olhamos para o cimo da mão, vemos as veias. É como se houvesse essas artérias, até quem as chama veias, mas não é correto, o nome correto é artérias coronárias, que andam à superfície do coração e que vão dando o oxigênio. Quando uma destas artérias fica subitamente ocluída, portanto entupida, passo a expressão, por um coágulo de sangue em cima de uma zona onde se tinha acumulado colesterol, então acontece o infarto agudo do miocárdio. Pois era isso que eu ia agora perguntar. E eu acho que uma analogia que também ajuda um bocadinho a perceber é isso, é pensar num terreno, quase num músculo cardíaco como um terreno, não é? Que tem um sistema de rega muito bem implementado e quando há ali uma zona em que a rega falha, se aquilo for pouco tempo ainda conseguimos recuperar aquele pedaço de terreno, mas se for durante mais tempo pode ter consequências graves. E há duas razões pelas quais o infarto agudo do miocárdio é algo tão preocupante. A primeira é porque está a afetar o funcionamento de um órgão que é vital. A nossa bomba, não é? O nosso Nós motor. Podemos não ter 2 rins e só ter um rim, nós podemos não ver de um olho e só ver do outro, mas nós não podemos perder o coração. Sem o coração não há vida. A outra razão é porque este fornecimento de oxigênio e de nutrientes ao coração para ele trabalhar é feito por um conjunto de 3 artérias coronárias que não se substituem uma à outra. Cada uma é responsável por uma parte do coração. Se uma delas deixa de funcionar, as outras 2 não têm, a natureza não fez o coração dessa maneira. As outras 2 não têm como fazer o trabalho daquela. E, portanto, há a mesma consequência que é irreversível para o coração. E porquê é que isto acontece? Falou aí nas placas de colesterol, não é? Que se calhar são assim aquilo que as pessoas imaginam mais e conhecem mais. Há outros motivos para haver um infarto? O que é que nos deve... Quais é que são assim os principais fatores de risco? Sem sombra de dúvida que a maior parte dos infartos agudos do miocárdio resultam desta acumulação de colesterol na parede das artérias
coronárias. Este é um processo que não escolhe só as artérias coronárias. Sejamos muito claros, quem já teve um infarto agudo de miocárdio ou está a ter um infarto agudo de miocárdio já tem bastante colesterol acumulado noutras artérias, inclusivamente do cérebro, às vezes artérias que vão para as pernas, para os membros inferiores, como chamamos, e portanto este é um processo que já está bastante avançado no momento em que acontece um infarto agudo de miocárdio. Tanto que nós sabemos que quem tem um infarto tem mais probabilidade de ter um AVC, por exemplo, a chamada trombose, do que quem nunca teve um infarto. Portanto, isto é um processo que quando acontece em algum órgão destes pela primeira vez, é logo um sinal de alarme, porque significa que o processo já está bastante avançado. Este processo de acumulação de colesterol na parede das artérias é uma coisa que é inevitável hoje em dia, fruto do nosso estilo de vida também. Nós todos começamos a acumular colesterol nas paredes das artérias logo numa idade bastante jovem. Aliás, ainda dentro da barriga da nossa mãe já estamos a ser sujeitos ao colesterol que está no sangue da mãe e que vem para o sangue do bebê, do feto. E portanto isto começa muito cedo na vida e vai avançando. Mas há coisas a fazer, não é? Sem dúvida nenhuma, até porque vamos lá ver, o colesterol circula, sendo uma gordura, ele circula dentro do sangue, dentro de umas partículas. Eu costumo usar a imagem de um autocarro e de umas estradas. As estradas são as artérias, circula num autocarro que está lá dentro o colesterol, e esse autocarro tanto consegue entrar dentro da parede das artérias, como também pode voltar logo a seguir para dentro do sangue. Portanto, o colesterol não é sempre acumulado. E nem todos nós temos colesterol, mas nem todos vamos ter infartos. Ele tem algumas funções benéficas e normais, ou seja, o que acaba por ser nocivo é a acumulação e este excesso de colesterol quando ele se deposita nas artérias, mas a verdade é que há aqui vários fatores de risco, não é? E falou aí também deste aumento de probabilidade de AVC, e nós até já temos um episódio sobre AVC especificamente, mas isto entra aqui neste grupo de doenças cardiovasculares, muitas que têm estes fatores de risco apartados e que são de facto preveníveis e evitáveis. Quais é que são esses fatores de risco? Isso é muito importante focarmos, porque há metade das pessoas que têm um infarto agudo de miocárdio não têm o colesterol acima daqueles valores de referência que pelo menos mais antigamente ainda apareciam nas análises, porque agora as análises já vão mudando os valores de referência e já estão um bocadinho mais corretos. Metade das pessoas não têm o colesterol alto. Mas o que é que têm? Têm outras coisas que nós chamamos fatores de risco, e já vou dizer quais aqueles são, que facilitam a retenção do colesterol na parede das artérias. Como eu disse há bocadinho, o colesterol entra e sai com toda a facilidade. Ele tanto entra como sai. Mas para ele causar aquilo que chamamos de aterosclerose, que é esta acumulação de gordura que depois pode dar um infarto ou um AVC, ele tem que ficar retido, alguma coisa tem que prender lá dentro da parede das artérias para ele não sair. E essa prisão é que faz com que ele a certa altura solidifica, fica cristalizado e então nunca mais sai dali. Fica ali já um ponto a partir do qual podemos ter um problema como o infarto agudo do miocárdio. O que é que facilita essa retenção do colesterol? É um estilo de vida que é errado, que faz inflamação. Eu costumo dizer, se nós tivéssemos que cozinhar uma doença cardiovascular na Bimby, a Bimby a gente olha para aquela lista e diz-nos, a primeira coisa que nos diz são quais os ingredientes que a gente tem que comprar, depois é que nos diz como é que se faz. Só há 2 ingredientes para ter uma doença cardiovascular como o infarto agudo de miocárdio. Um deles é o colesterol, o que todos nós temos em quantidades variáveis. O outro é condições que favorecem a retenção, o aprisionamento do colesterol na parede das artérias, que ele não ande só livremente ali a circular sem causar problemas. Essas outras coisas são fumar, não fazer exercício físico, ter diabetes ou ter o açúcar alto, elevado, ser obeso, portanto ter excesso de peso, ter hipertensão arterial. Estas são as principais coisas, além do stress, também é um fator de risco muito importante, o sono.
tudo isto está ligado à inflamação. Todas estas coisas criam uma inflamação nas nossas artérias de todo o corpo, e essa inflamação, que não tem nada a ver com a inflamação das articulações, que a gente toma um anti-inflamatório, não é nada disso. É um outro nível de inflamação que facilita essa retenção de colesterol. Portanto, podemos, por isso, ter pouco colesterol, mas se tivermos muito destes outros fatores de risco, eu fumo, eu não faço exercício físico, eu tenho peso a mais, a minha diabetes não está controlada, eu durmo 3 horas por noite, eu posso até ter pouco colesterol, mas como eu tenho todas estas coisas que facilitam a retenção desse colesterol, até pouco vai causar-me um infarto. Pelo contrário, eu posso ter bastante colesterol, mas se for isolado esse fator de risco. Exato, mas se eu tiver um estilo de vida completamente saudável, fizer exercício físico, até tiver cuidado com a alimentação, será necessário esse valor de colesterol ser bastante elevado. E também podemos especificar exatamente o que é isso, é mais do que 300 de colesterol total ou de 190 do chamado colesterol mau, que é o LDL, que nos aparece nas nossas análises. Só se eu tiver esses valores assim muito alterados, que isto é para aí 20 mil pessoas em Portugal, não será muito mais do que isto, 20, 25 mil, então é que eu, mesmo que tenha um estilo de vida do mais saudável possível, eu corro riscos de ter doença mais cedo provocada pelo colesterol. Sim, isto é importante, porque eu acho que também há um bocadinho esta coisa, ou seja, as pessoas têm um bocadinho esta tendência de olhar para as análises e quase avaliar se têm de ser medicados pelas análises ou não. E nós, como cardiologista, como médica de família, olhamos para a pessoa num todo, não é? E se de facto o colesterol está um bocado elevado, mas depois tudo o resto, quer dizer, é uma pessoa que não fuma, que é ativa, isso não é logo indicação para medicar. E portanto aqui reforçamos os estilos de vida e a importância de, lá está, eu ponho sempre numa balança, temos os fatores de risco de um lado, se for só um isolado, apesar de tudo não pesa tanto como a fumadora, tem antecedentes na família, há aqui uma data de coisas que faz diferença, não é? Eu diria que e costumo muitas vezes usar esta imagem também. Nós todos temos colesterol e nem toda a gente sofre de colesterol. A maioria das pessoas não vai sofrer uma consequência ao longo da sua vida provocada pelo colesterol. As doenças cardiovasculares são de facto a primeira causa de morte em Portugal, na Europa e no mundo, mas estamos a falar de 30% a 40% de todas as mortes. Não é 100%. Mas o que é por isso importante é eu interessado na minha saúde, perguntar a mim ou ao meu médico, à minha médica, qual é o risco de eu sofrer do colesterol que eu tenho ou de, pelo contrário, não sofrer e conviver com esse colesterol. Isso é que é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque se nós estamos em risco de sofrer, então temos que modificar o colesterol e os fatores de risco todos, aliás, seguramente. É aquilo que chamamos de risco cardiovascular e que se tenta muito calcular na consulta, não é? Ok, então com base na idade, nestes fatores de risco, qual é a probabilidade desta pessoa ter aquilo que nós chamamos de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos? E com base nisso, então vemos a intervenção. Mas é interessante porque eu acho que estas doenças que consomem muito e que têm muito impacto na nossa população, na maioria das vezes as suas soluções e a forma como as prevenimos é a prevenção para também muitas outras coisas. Por exemplo, quando falamos na prevenção de ansiedade, de depressão, muitas vezes também falamos do sono, dos estilos de vida, do sedentarismo, ou seja, na verdade é um tudo em um. E portanto, quando estamos a fazer as recomendações para o nosso doente que teve um infarto, as recomendações são muito parecidas para o doente que tem ansiedade ou depressão ou outras coisas, sem dúvida. Não é? E, por exemplo, eu gosto muito de chamar a atenção para a ligação que existe entre doenças cardiovasculares e o cancro. Porventura, alguns de nós e alguns dos nossos ouvintes estarão muito mais preocupados com o risco de ter um cancro do que o risco de ter um infarto. Isso pode acontecer. Acontece que há muitos fatores de risco para as doenças cardiovasculares que também são fatores de risco para o cancro, e nós vimos mais cancro em pessoas que têm doença cardiovascular e também vimos mais doença cardiovascular em pessoas que têm cancro. As duas coisas andam ligadas. Quando nós estamos a fazer a prevenção da doença cardiovascular, estamos a prevenir o cancro e com atividades ou intervenções como o exercício físico tem no imediato um efeito psíquico fantástico de boa disposição, de alívio de stress, de facilitação de uma boa qualidade de sono, e depois a longo prazo tem
muitos outros benefícios, os tais cardiovasculares, a prevenção de cancros, a melhoria da saúde do esqueleto, etc. Mas às vezes há um bocadinho um mito de, como tem problemas de coração, tem de ter muito cuidado com o exercício. É verdade que é preciso adaptar, mas não é, ou seja, não queremos que a pessoa evite alguma contraindicação para fazer exercício, como é que isto funciona? Longe vão os tempos em que, quando se tinha um infarto agudo de miocárdio, era-se aconselhado a ficar 3 semanas acamado, não se saía da cama. Isso está completamente errado. Nós sabemos que o exercício físico até ajuda à recuperação e nós começamos ainda na fase hospitalar a fazer a chamada reabilitação cardíaca da pessoa. Não quer dizer que vamos pôr a pessoa a fazer uma maratona logo a seguir, isso não é o objetivo, mas o exercício físico que é saudável, que é caminhar, mexer-nos, não estarmos muito tempo sentados, toda a atividade física que a gente possa ter, não é preciso ter-se um coração hiper saudável. Até as pessoas que estão à espera de um transplante cardíaco são aconselhadas a fazer essa atividade física e andam em programas de reabilitação cardíaca, com exercícios como andar no tapete, rolante, também fazer alguns exercícios de carga, com pequeninas cargas. O exercício físico, mesmo quando o coração está muito doente, é aconselhado. Sim, se até presta a fazer um transplante, a pessoa é aconselhada, quer dizer, acho que é aqui um bom exemplo. Falou aí 2 coisas que eu acho muito importantes. Uma primeira que é isto do stress, porque eu acho que de facto o stress é assim também outra epidemia da nossa geração, não é? Deste mundo em que vivemos agora, mas que é uma coisa difícil de controlar. Mas há efetivamente, ou seja, isto do stress, porque há muito esta ideia de teve um infarto porque teve um pico de stress agudo. Isto acontece na prática, como é que é? Vê-se que tem algum impacto? O que é importante saber? Eu costumo dizer, é pouco frequente nós encontrarmos um doente internado por um infarto agudo de miocárdio a quem esteja a correr tudo bem na vida. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Estava a meditar e tive um infarto. Não, é muito pouco comum isso acontecer. O stress geralmente é uma componente que está ali importante. Aliás, nós pensamos que o stress por si só será responsável por mais de 20% de todos os infartos agudos de miocárdio. Portanto, ele tem um peso muito grande. O stress, para as pessoas perceberem um bocadinho só como é que o stress se traduz nesse risco, há 2 coisas. Por um lado, o stress faz libertar certas hormonas no nosso corpo que são diabetogénicas. O que é que isto quer dizer? Fazem imitar como se estamos a ficar diabéticos. Aumentam os níveis de açúcar no sangue. É o aumento do cortisol, não é? O cortisol é uma coisa que as pessoas até já reconhecem, esta hormona que nos deixa em estado de alerta. E o açúcar a mais inflama as artérias, lá está, vai facilitar a acumulação do colesterol, é muito agressivo para as nossas artérias e, portanto, o stress faz mal por uma via hormonal que imita uma situação de diabetes. O mesmo acontece com a má qualidade do sono. Vai, ao fim e ao cabo, imitar uma espécie de diabetes que se está a criar à conta desse problema de estilo de vida. E, portanto, isto tem consequências dessa forma, facilita a acumulação do colesterol, mas há um outro efeito que o stress tem. O stress causa picos de tensão e estes picos de tensão podem levar àquilo que é necessário para, numa acumulação de colesterol, num montinho de colesterol que está ali dentro de uma artéria do coração, se provocar um rasgão, por causa da força com que o coração lá bate nesse montinho, provoca ali como se fosse um deslizamento daquele monte, rasga e, ao rasgar, o colesterol que está ali acumulado fica diretamente exposto ao sangue. Eu há bocadinho disse que o colesterol andava dentro de autocarros. Ele não pode andar sozinho no sangue. Quando ele anda sozinho no sangue, que é quando acontecem estas rupturas destas acumulações de colesterol, ele vai provocar uma reação enorme da nossa coagulação, que forma ali logo um coágulo de sangue que entope a artéria, e se entope não passa sangue e então uma parte do coração deixa de receber o oxigênio e lá temos o infarto. Que foi exatamente aquilo que explicou no início, sim. E falou aqui de outras coisas que me interessa, que é a parte das maratonas, porque nós já temos visto algumas notícias de, quer dizer, e acontece pontualmente,
uma pessoa que pós-maratona tem um infarto, ou, pronto, e apesar de tudo, é um momento de stress também físico muito grande, não é? 42 km é muito intenso, e em Portugal eu acho que não é preciso nenhuma avaliação médica antes de fazer uma maratona, ou seja, qualquer pessoa se pode inscrever. Faria sentido as pessoas precisarem de um atestado médico, serem avaliadas? É de facto um fator de risco, uma coisa importante às pessoas saberem? Ou... Eu acho que é aconselhável que todas as pessoas que queiram iniciar uma atividade física que seja de nível de competição e de facto de grande intensidade, como é o caso de uma maratona, que tenham o cuidado de ter uma conversa com o seu médico assistente, de dizer que têm essa intenção e de juntos explorarem. Vai ter que seguramente haver uma conversa do médico, perguntar dos fatores de risco que a pessoa possa ter ou não, e uma avaliação desses fatores de risco naquele momento, nomeadamente ver como é que está a tensão arterial, por exemplo, mas é importante declarar esse interesse para se poder explorar na medida do possível se há alguma razão para se ter algum cuidado. Não é preciso fazer exames muito complicados, mas uma auscultação, uma avaliação medição física, da tensão uma arterial, medição da tensão arterial é já muito importante e às vezes um simples eletrocardiograma, que é um exame barato, facilmente disponível, já pode denunciar algumas situações de risco. Bom, isso seria importante. Então vamos aos sintomas, não é? Que é aquilo que também é importante e que as pessoas querem saber. Como é que a dor no peito é assim, se calhar, o que mais assusta, tanto que muitas vezes os ataques de pânico e as crises de ansiedade também dão muito medo, precisamente porque a pessoa associa a dor no peito, estou a ter um ataque cardíaco, está alguma coisa a acontecer, não é? Quais é que são os sintomas assim importantes de reconhecer? É engraçado que a dor no peito é muito poucas vezes referido pelas pessoas que têm um infarto agudo de miocárdio. O que elas dizem são... ou usam a palavra uma pressão ou uma opressão, ou como se o peito estivesse a ser todo apertado, ou há um ardor atrás do peito. Não é habitual a palavra dor, mas é que não é mesmo nada habitual a palavra dor ser mencionada. É geralmente esta de peso, de pressão, de sensação de constrição, de aperto, como se estivesse a apertar. Uma característica que é muito típica também do sintoma do infarto é que se nós perguntamos à pessoa, olha, desenha aí com a ponta do dedo aí no seu peito exatamente qual é a área em que está a sentir esse sintoma. As pessoas nunca dizem que é só aqui com a ponta do dedo. Isto é uma coisa muito localizada do tamanho da ponta de um dedo. Não, é uma dor espalhada. Ou é uma dor. É um mal-estar, um desconforto, é a nossa palavra médica mais utilizada, é um desconforto que é espalhado, tem habitualmente pelo menos o tamanho da palma de uma mão. Portanto, o mal-estar de um infarto nunca é uma picada ou uma facada. Isso são coisas muito localizadas que não são. Mas é engraçado porque típicas. Os filmes é um bocadinho isso, não é? A pessoa que faz e dói e cai para lá. Verdade, na verdade não tem nada. Parece que é muito dor. Outro aspecto que é preciso ter em conta tem a ver com onde se sente. É habitual ser no centro do peito e mais para a esquerda. Essa é a zona mais típica, até porque o coração está um bocadinho mais para a esquerda do que para o centro do peito, pelo menos na maioria das pessoas, que algumas pessoas têm o coração virado para a direita. E depois pode espalhar-se esse mal-estar para algumas zonas que também são típicas. Pode espalhar-se para o braço esquerdo, e uma das coisas que nós utilizamos para também perceber melhor se pode ser um infarto ou não, é se ao espalhar para o braço esquerdo vai mais pela parte de dentro, isto é, pela axila, descendo até à parte interior do cotovelo, ou se vai mais por fora, assim, pelo ombro e pelo lado de fora do braço. Quando é um infarto é pelo lado de dentro, vai mais pela parte da axila e seguindo a parte interior do braço esquerdo. Pode também passar para as costas, habitualmente ali até entre a zona das nossas duas omoplatas. Pode passar para o pescoço e até dar uma sensação de que está a ser apertado o pescoço, ou até mesmo apertado o queixo e o que nós chamamos de maxilar inferior, ou a mandíbula, portanto este osso do queixo também, esta parte de baixo que suporta a boca. Pode ser aí que se sente também
também uma espécie de um aperto. Mas nem sempre os sintomas são assim. E em relação, só antes de avançar para os outros sintomas, em relação à duração, há alguma coisa importante? Porque não é? A duração também nos ajuda às vezes aqui a diferenciar se é um desconforto que nos faz mais pensar num infarte ou não. Ou não, sem dúvida. Quando é um infarte, o problema está no entupimento da artéria. A não ser que a artéria desentupa espontaneamente, e atenção, a nossa coagulação, a natureza foi muito esperta a fazer-nos, deu-nos um sistema da coagulação, mas também nos deu uma maquinaria para combater a coagulação. E, portanto, algumas vezes, é raro, o coágulo consegue ser desfeito pelo nosso próprio corpo. E então a dor, imediatamente, o desconforto, Passa. fica logo passado, porque resolveu-se o problema que estava a criar o sintoma. Mas, de um modo geral, isso não acontece, o sintoma é persistente e, como costuma ser bastante desagradável, a sensação é sempre muito desagradável quando as pessoas têm estes sintomas, independentemente da qualidade deles, é uma sensação muito desagradável. Ele muitas vezes faz com que as pessoas, ao fim de meia hora, não estão muito mais tempo à espera do que isso para ligarem para o 112. E é isso, idealmente, que deve acontecer. Mas logo que se tem um sintoma parecido com o que estivemos a descrever, por mais do que 15 minutos não esteja a passar de todo, é logo um sinal de alarme. E devemos ligar o 112 para nos ajudar a ter alguma orientação sobre o que estamos a sentir. Mas é um sintoma que não passa, é persistente na sua natureza. E os outros sintomas, então, aqueles que, lá está, que se calhar a pessoa não pensa logo, mas também, porque eu até lhe contava que não sei, se calhar havia assim uns 2 ou 3 infartos na minha consulta nos últimos tempos e nenhum deles foi até por esse desconforto, ou seja, era sempre muito mais uma coisa pouco específica, também porque acredito que quando é esse desconforto a pessoa mais facilmente liga ao 112. E ali foi mais aquelas doenças agudas, não é? A pessoa vai à consulta, sente-se mal, meio enjoada, há outros sintomas, não é? Nem sempre é este desconforto torácico. E sobretudo nas senhoras é mais frequente os sintomas não serem assim tão típicos como descrevi há pouco. E pode ser só uma sensação de mal-estar, de algum ardor. Não é tão frequente esta impressão de peso da pata de elefante ou do aperto de todo o peito. Não é tão frequente às vezes nas senhoras. Outros sintomas que também às vezes baralham também o diagnóstico são o desmaio. Há uma parte do coração que quando sofre um infarte é muito frequente dar ou um desmaio ou então vómitos. E o desconforto... Toda a gente entrar em pânico neste momento. O desconforto nessas pessoas costuma ser mais na boca do estômago, aqui por debaixo do externo, portanto, já é debaixo das costelas, não é sobre as costelas como tínhamos visto há pouco. Isto, infelizmente, baralha muitas pessoas que ficam a pensar que possa ter sido qualquer coisa que comeram, que não caiu bem, que não estaria em melhores condições, ficam a achar que é um problema digestivo e às vezes demoram mais tempo a perceber que se calhar, e demoram mais tempo a perceber porque o sintoma acaba por não passar e sentem-se mal e acabam por ativar o 112 ou por recorrer ao serviço de urgência. Uma coisa que é muito importante nós termos em conta é se nós temos aqueles fatores de risco de que já tivemos aqui a falar e tivermos a sentir qualquer coisa minimamente parecido com o que também tivemos aqui a descrever, então alto lá. Porque se eu tenho aquilo que é necessário para criar a razão para o problema, e a razão para o problema é ter uma acumulação de colesterol nas artérias, ele acumula ou porque o colesterol está alto ou porque temos aqueles outros fatores de risco. Portanto, se eu até tenho a razão para isto, portanto, há uma razão para o juiz aqui em tribunal desconfiar que se calhar é mesmo criminoso. E eu estou a sentir uma coisa que já ouvi dizer que pode corresponder a um infarto, não hesite. É melhor não ficar na dúvida, porque quanto mais depressa nós conseguirmos desentupir a artéria, mais músculo podemos salvar. Porque o músculo tem ali algum tempo em que ele pode ficar sem oxigênio. Mas passado muito tempo já vai morrer todo. Mas porque às vezes para mim é um bocadinho difícil falar destas coisas também porque depois temos a outra parte que é
por exemplo, os ataques de pânico e as ansiedades, em que de repente é isso. Aliás, eu acredito que quem está a ouvir isto, se calhar, e que seja um bocadinho mais hipocondríaco ou que tenha um bocadinho mais medo, também pense, ai meu Deus, será que isto é um infarto, não é? Mas aqui o contexto também é importante, porque é aquilo que dizia, não é? Uma coisa é a pessoa ter esse contexto clínico e ter fatores de risco, outra coisa é não ter antecedente nenhum, estar saudável. Claro. De qualquer forma, se calhar é o género de queixas em que mais vale pecar por excesso do que por falha, não é? Absolutamente. Eu acho que não se deve de todo Desvalorizar passar e achar a que é uma ideia. ansiedade. Não se deve de todo e não tem mal nenhum. Alguém que tenha a dúvida se é só ansiedade, se é outra coisa, pedir uma ajuda médica. É para isso que nós estamos lá, é para isso que os Concordo profissionais plenamente. de saúde estão lá, é para ajudar a esclarecer, não é só para tratar. É bom que a gente possa também prevenir e é bom que a gente possa esclarecer, porque quando só estamos a tratar, então não estamos a fazer uma boa medicina, não estamos a prevenir, a esclarecer e, portanto, é bom E ajudar até as pessoas. porque se um estado de ansiedade está a causar um desconforto tão grande, também é importante que seja avaliado por um médico, não é? Sem Ou seja, dúvida. se calhar, claro que não precisa ligar para o 112, ou seja, mas na dúvida é isso, se está a causar um desconforto e se há essa dúvida, sem dúvida que os médicos também existem para isso, não é? Isso também é importante. E o que é que se deve fazer então na hora H? Ou seja, se houver essa suspeita, é sempre ligar ao 112. Sempre ligar ao 112. Porque é que a gente não deve ir para o hospital se temos uma desconfiança de que estamos com infarto? Não devemos ir para o hospital pelo nosso Pegar próprio no carro pé. e ir, não é? Por duas razões. A primeira é porque há estudos científicos que mostram que 1 em cada 300 pessoas que se dá conta que está de facto com um infarto ou que pode estar com um infarto, no espaço de tempo enquanto chega e não chega a um serviço hospitalar, seja numa ambulância, seja em meios próprios, tem uma paragem cardíaca. Portanto, um dos riscos, e aliás, um dos problemas terríveis que tem o infarto agudo do miocárdio é que é também uma causa de morte súbita cardíaca. Às vezes não dá tempo para se dizer ai, como se costuma dizer, de uma forma mais corrente. Portanto, se nós tivermos uma paragem cardíaca e estamos no carro com família e até nós próprios a conduzir ou outras pessoas a conduzir, quem é que nos vai poder salvar naquele momento? Se nós tivermos essa paragem cardíaca numa ambulância medicalizada com profissionais de saúde, a probabilidade de nós sermos salvos com um desfibrilador é logo outra completamente diferente. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque nem todos os hospitais, nem no nosso país, nem em nenhum país do mundo, estão capacitados para fazer o tratamento que salva o coração nestas situações. Esse tratamento faz por uma técnica que nós chamamos o cateterismo. É um tratamento que é invasivo, portanto é preciso introduzir catéteres dentro das artérias até chegarem ao coração, para irem lá. Fio quase, não é? Exatamente, com o fio que passa por aquela zona que está obstruída, vai fazer a desobstrução e geralmente coloca-se lá uma malha metálica que a gente chama um stent, para consolidar esse resultado. Ora, isto não está disponível, este tratamento, em todos os hospitais. Se eu calho ir a um hospital que não tem esse tratamento ali disponível, ainda vou ter que, para já, tenho que passar pela triagem, etc., chegar ao balcão, ser visto, depois de se perceber, não, isto é um infarto, esse hospital tem que pegar no telefone, procurar um hospital que tenha essas condições, ativar uma ambulância para agora levar a pessoa para aquele hospital, e há aqui uma perda de tempo que, enquanto isso... É muito como no AVC, não é? Exato, estamos a perder músculo, coração, mais e mais coração está a morrer quanto mais tempo nós demoramos. Estas são as duas razões pelas quais se deve sempre ligar o 112 quando se suspeita de um infarto. Sim, faz todo o sentido. E depois então, falando aqui do tratamento, portanto o cateterismo é uma das coisas, havia uma ideia, e eu acho que isto ainda é uma coisa que se ouve da aspirina, não é? E até é uma coisa que no centro de saúde faz algum sentido a pessoa fazer alguma coisa enquanto liga para o 112, ou isto é sempre uma coisa que é para esperar pelo cardiologista ou o médico que vai ver? Se a pessoa tiver uma aspirina em casa, não é a aspirina na dose que é usada para a febre ou para as dores. É uma aspirina que é usada numa dose mais baixa, que é especificamente para evitar a coagulação do sangue. Se tiver uma aspirina, porque alguém em casa é um cardíaco e toma aspirina, não há mal nenhum em fazer também uma aspirina. Sim, senão vai receber na ambulância assim que se percebam, porque na ambulância vão também fazer o eletrocardiograma.
E Que é uma das formas de também diagnosticar o infarto. Até nem é na ambulância, muitas vezes é ainda antes, a pessoa entrar para dentro da ambulância e no local onde está é logo feito o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é crítico porque é o exame que permite perceber exatamente se a pessoa está ou não está com infarto. Portanto, é extremamente importante. Nós temos até um padrão internacional de qualidade da prestação de cuidados de saúde às pessoas que têm uma suspeita de infarto, que é nunca deveria demorar mais do que 10 minutos entre a pessoa começar a queixar-se de sintomas que nós pensamos que possa ser um infarto e a gente fazer o eletrocardiograma à pessoa. Portanto, lá está mais uma razão para não ir a caminho de um hospital que vai demorar algum tempo, etc. Não fazer isso, é ativar o 112. O eletrocardiograma, que é sempre aquele pesadelo de muitos alunos e muitos médicos ainda, não é? Porque para os cardiologistas aquilo é fácil. É o nosso AIU. Exatamente, mas para nós às vezes, mesmo eu que vejo muitos, às vezes fica ali um bocadinho, quer dizer, um infarto acho que consigo, mas às vezes há outras coisas que é um bocadinho difícil, não é? E portanto o diagnóstico é isso, a pessoa chega ao hospital, faz análise, não é? Há umas análises que também é importante serem feitas com algum tempo para ver a evolução e para ver como é que o músculo cardíaco está a reagir. E depois do cateterismo como é que se expressa? Ou seja, depois de ter um infarto, como é que é a vida? É assim um momento, daquilo que vê, é assim um momento de fez-se luz e a pessoa muda completamente os estilos de vida? Como é que costuma ser? Muitas pessoas têm a noção de que receberam um cartão amarelo e que não devem esperar pelo próximo, porque depois vai ser um vermelho. Há muita gente, felizmente, que percebe isso. E deixa de fumar, deixa de beber álcool, muda a sua vida, de facto adequa mais a uma vida que é mais saudável. Um dos maiores desafios que nós, enquanto médicos cardiologistas, temos é que hoje em dia a grande maioria das pessoas, e a grande maioria quer dizer mais de 80% das pessoas que têm um infarto de miocárdio, estão em condições de ir embora para casa ao fim de 3 dias. E portanto isto quase que não dá para perceber que aquilo que lhes aconteceu foi mesmo uma coisa grave e que poderia ter sido o fim da vida. E portanto isso é um desafio, porque quando a gente quer incentivar as pessoas a mudar de vida e não estão tão motivadas quanto isso, porque podem não estar reunidas na sua vida pessoal, familiar, profissional, as melhores condições para conseguirem mudar a sua vida, ao ponto de porem a sua saúde à frente desses outros problemas todos. Às vezes as pessoas não têm essas condições e precisam de ser ajudadas também. Quando isto acontece e tiveram no hospital apenas por 3 dias e rapidamente, quer dizer, quando fizeram o cateterismo, chegaram ao hospital, foram logo diretamente fazer o cateterismo, imediatamente a seguir já estavam bem, sem sintomas nenhuns no peito, e a sensação que têm é que isto não foi nada perigoso, isto é uma coisa que foi relativamente banal. Fui lá, fizeram. E isso não ajuda a criar aquele impulso para a mudança de estilo de vida. Tentamos combater isto de que forma? Tentamos ver os doentes o mais depressa possível a seguir ao infarto, idealmente 1 mês e meio, no mais tardar já estamos a vê-los, para rever também toda esta importância da medicação que passam a fazer e que é para o resto da sua vida, também do estilo de vida que devem cuidar e ter, e sempre que possível integramos-los em programas de reabilitação cardíaca. No hospital onde eu trabalho, felizmente, todos estas pessoas que tiveram estas formas não graves e que são, como eu disse, mais de 80% dos casos não graves de infarto agudo de miocárdio, vão a um programa de reabilitação cardíaca. E o que é que se faz? Como é que aquilo funciona? É ótimo, é das coisas melhores que eu acho que pode haver. Porque, por um lado, é um programa que ajuda as pessoas a começar a fazer exercício físico. Porque mesmo que a pessoa já fosse uma pessoa praticante, tem medo de esforçar o coração depois de ter tido um infarto. E, portanto, tem ajudar aqui a orientar que tipo de exercício é que é seguro. Pois é, que há um bocadinho isso, não é? De repente ficou com medo de esforçar o coração. E a progressão que se vai fazendo de semana para semana, etc. Mas sendo um músculo, nós queremos trabalhá-lo, não é? É como se fosse um personal trainer, mas de médicos, de uma equipa de médicos, enfermeiros, etc. Depois é uma equipa que tem psicólogos, é uma equipa que tem especialistas em medicina desportiva, é uma equipa que tem enfermeiros, tem dietistas, e tem umas sessões. Estes programas costumam durar à volta de 3 meses,
Ao longo desse período de tempo, as pessoas são convidadas a vir a sessões de esclarecimento em que estão todas as pessoas que estão no programa de reabilitação cardíaca nesse momento, juntas, a conversar sobre o que é uma alimentação saudável, os estilos de vida, a importância deste medicamento, etc. Portanto, é realmente uma oportunidade de ouro para saber ultrapassar o que foi um infarto e saber o que é necessário fazer para prevenir o próximo que estamos sempre sujeitos. Quem já teve um está mais sujeito a ter outro do que quem nunca teve nenhum. Os fatores de risco à partida também já lá estão, não é? Nota que o contexto social também, porque estamos aqui a falar muito do stress, mas era isto que dizia. Há pessoas que, apesar de tudo, não conseguem mudar assim tanto, não é? Se, por exemplo, não estão a conseguir arranjar casa, se têm uma situação laboral muito difícil, isso eu tenho visto muito em consulta recentemente, que é de facto pessoas que estão em trabalhos muito intensos com turnos ou horários muito difíceis, mas que também não têm grande opção. Nota que o contexto social também é determinante aqui na probabilidade de ter um infarto e até na recuperação? É, sem dúvida nenhuma. O stress psicossocial é, como eu disse há pouco, responsável por pelo menos 20% dos infartos. E antes de termos um infarto, nós, enquanto profissionais de saúde, habitualmente sinalizamos as pessoas que têm menos condições favoráveis do ponto de vista social e económico. Nós devemos sinalizar essas pessoas como pessoas com alguma prioridade para a prevenção das doenças cardiovasculares, porque têm um risco aumentado. São pessoas que mais facilmente vão ter uma alimentação que pode não ser a mais saudável, trabalhar por turnos, como disse, com mais dificuldade em conciliar uma boa qualidade e uma boa duração do sono. Menos acesso a cuidados de saúde e por isso menos vigilância de fatores de risco. Exatamente. E, portanto, é mais provável essa população sofrer desse tipo de problemas e, portanto, deve ser mais preocupação para nós, essas pessoas, do que as outras. Falou aqui muito do colesterol e também é um tema que eu sinto que tem estado bastante, que tem sido bastante falado, muito porque há uma nova corrente, não é? De o colesterol é sempre bom, ou seja, isto que acabámos de ver, que também é muito fonte do problema, quase como se fosse uma coisa que não tem mal e, aliás, que até fogem um bocadinho do tratamento, do principal tratamento utilizado, que são as estatinas, não é? O que é importante saber sobre isto? O que é que aqui é mito? O que é que de facto... Porque até o Carlos já disse aqui que realmente o colesterol faz parte e não é suposto nós precisamos do colesterol no nosso corpo, não é? Mas de facto há uma razão para medicarmos. O que é importante saber aqui? Ora, o que é importante saber é que se tivermos um infarto ou se estamos em grande risco de ter um infarto, porque o nosso médico já nos avisou disso, é porque nós já acumulamos ao longo da nossa vida bastante colesterol nas nossas artérias, que é aquilo que é necessário para depois poder acontecer o infarto, o AVC, etc. Se isso é verdade, se eu já tive um infarto, até mesmo já o tive, então daqui para a frente eu não posso de maneira nenhuma continuar a viver com o colesterol que eu tenho tido ao longo da minha vida. Eu tenho que o baixar e de forma agressiva. Temos que olhar para o colesterol como um verdadeiro inimigo. Não há que ter medo em descê-lo bastante. Nós sabemos bem que só precisávamos de ter 12 miligramas por decilitro de mau colesterol no nosso sangue para estarmos saudáveis, o tal LDL. Só precisamos de 12 e o nosso objetivo depois de ter tido um infarto é que se venha para os 55 desse tal LDL colesterol. Não é fácil conseguir isso só com as estatinas, que têm sido os medicamentos que desde os anos 90 utilizamos em todas as pessoas com infarto, mas hoje em dia já há muitos comprimidos que no mesmo comprimido têm uma estatina e uma outra substância que ajuda a controlar melhor o colesterol. Portanto, cada vez mais as pessoas que têm um infarto não ficam só medicadas com uma estatina, ficam medicados com um conjunto, uma combinação de medicamentos que ajuda a controlar melhor o colesterol. E é fundamental fazer isso para o resto da sua vida, porque não se pode esquecer que depois de termos tido um infarto, a probabilidade de ter outro e a probabilidade de ter um AVC é bastante maior
do que nas pessoas que nunca tiveram um infarto. Portanto, controlarmos a tensão arterial, Exato. a parte do peso, não é? A obesidade também é um fator de risco importante e que é uma coisa, é isso que cada vez mais tem de ser vista. Agora também já temos cada vez mais armas terapêuticas e, portanto, verdade. também não ter medo E que ajudam de tratar até a prevenir os infartos. e de tratar a obesidade tal como tratamos uma hipertensão, uma diabetes, não é? Mas todos estes fatores de risco, e aí também a importância de um seguimento a longo prazo, e que a longo prazo também pode ser feito com a ajuda do médico de família, mas isto, não é? De ir vigiando as tensões arteriais, de reconhecer fatores de risco, a parte do tabaco, do álcool, tudo isto que também pode ter impacto, ter uma tensão bem controlada, vigiar as tensões arteriais. E pronto, às vezes o stress eu acho que é sempre ingrato falar porque nós não conseguimos bem, não é? Não há nenhum, às vezes ficamos mais estressados a tentar controlar o stress, mas uma das coisas que podemos fazer é fazer coisas que nos fazem bem e que nos sabem bem, estar com pessoas que também nos tranquilizam, e isso sim nós podemos escolher mais ou menos, não é? Realmente não regulamos o stress, mas conseguimos regular aqui algumas coisas. Tem assim alguma história que o marcou, assim alguma coisa que gostasse que toda a gente soubesse sobre infartos? E de repente não me consigo lembrar assim de alguma história em particular em relação aos infartos. Noutras áreas da cardiologia há muitas histórias para contar. Pois é, porque quem trabalha com o coração vê isto que não é que é o motor, ou seja, realmente é... Mas eu posso partilhar uma experiência, eu ligo muito, sou muito atento àquilo que a gente pode chamar a agenda da pessoa que nós temos à nossa frente. Eu acho que a medicina também tem muito de negociação, a gente tem que perceber o que é que as pessoas, para elas é importante e o que é que para elas não é assim tão importante, porque às vezes aquilo que nós médicos pensamos que é mais importante não é necessariamente aquilo que as pessoas pensam que é mais importante. E nestas experiências, a propósito não do infarto, mas da prevenção do infarto, uma das experiências curiosas que eu tive foi de ver um senhor daqueles que a gente diz para nós próprios, esta pessoa é uma bomba relógio, porque é uma pessoa que chega à consulta pela primeira vez e descobre-se nessa consulta que desde colesterol alto já têm diabetes, têm hipertensão, estão com excesso de peso, fumam, e nada disto era propriamente a consciência da pessoa, e muito menos estava medicado, e é terrível porque de repente com estes diagnósticos todos logo na primeira consulta, a quantidade de medicação que até temos que iniciar é grande. E obviamente que não é só a medicação. Eu costumo dizer que os medicamentos para a prevenção cardiovascular são perfumes, não são tomar banho. É muito importante usar um perfume, mas cheiramos ainda melhor, mas se nós não tomarmos banho e só usarmos os perfumes, vamos cheirar mal ao fim de algum tempo. Portanto, a gente tem que fazer o estilo de vida e também usar a ajuda dos medicamentos. E eu incentivei este senhor a mudar a sua vida, falei-lhe do que é que era importante fazer. E esperei, vamos lá ver o que é que acontece. Eu acho que este senhor no mínimo vai ficar assustado, se calhar nem volta outra vez à consulta com tanto susto que levou de tantos medicamentos, que agora vai ter que começar com estes problemas todos. Apareceu-me uns meses mais tarde, eu nem sequer o consegui reconhecer. Estava completamente outra pessoa, tinha perdido o peso, tinha deixado de fumar. E eu, cheio de ansiedade de perceber o que é que teria acontecido para eu aplicar a mesma receita a outros casos que pudesse ter o mesmo sucesso. No final da consulta perguntei-lhe, olha, está de parabéns, excelente, o senhor fez salvou a sua vida, salvou-se a si próprio, e há de me dizer o que é que o fez mudar de ideias e de estilo de vida e tudo. E ele disse-me assim, olha doutor, quando estivemos juntos a última vez, foi a primeira vez, no final da consulta já estávamos aqui tal e qual como estamos agora à porta do seu gabinete e o doutor pôs a mão em cima do meu ombro e disse, cuide-se. E foi isso. E foi isso. Eu não sei... Não foi a hora de consulta em que teve a explicar tudo? Isto para dizer o quê? Nós não sabemos exatamente o que é que nos faz a cada um de nós deixar de fumar. Eu acho que as razões são diferentes, os motivos pelos quais fuma também são diferentes. Temos que respeitar os tempos de cada um, temos que ir dando oportunidade às pessoas de fazer a mudança, tentar na medida do possível ajudá-las a mudar, mas as pessoas estão disponíveis para mudar, quer antes de ter um problema, quer já depois.
e vale a pena mudar, vale mesmo a pena mudar. E não hesite, para quem nos está a ouvir, não hesite em pedir conselhos sobre como é que pode ser ajudado a mudar quando está com dificuldade em ultrapassar alguma dessas mudanças que é necessário mesmo implementar. Peça ajuda, porque nós temos formas de ajudar as pessoas e fazê-lo é extremamente importante para a vida da pessoa. Sim, sem dúvida alguma. Isto de saber, eu acho que às vezes nós vemos essas mudanças e é quase pena que a pessoa não consiga ver quase como é que teria sido se tivesse ido pelo outro caminho, não é? Porque realmente há pessoas que salvam a sua própria vida por mudar de estilos de vida, e isso, claro que nem todos os contextos facilitam essa mudança de estilo de vida, mas quando acontece, e eu acho que nisto também é importante nós garantirmos como médicos e mesmo a parte de saúde pública que o ambiente também é propício à saúde e não à doença, não é? Porque atualmente temos um ambiente também muito mais virado para a doença e temos tratamentos inacreditáveis, é como diz hoje em dia, quer dizer, sair a andar depois de 3 dias depois de um infarto é inacreditável, mas eu acho que seria ainda mais inacreditável pensar, não é? Começar nas escolas, na barriga da mãe. Aliás, disse ainda há bocado que o colesterol começa já na barriga da mãe, ou seja, pensar nisto, não é? Apoiar as grávidas a terem mais acesso à alimentação saudável, programas de cessação tabágica, tudo isto realmente pode fazer muito mais diferença e ter um impacto muito maior, não é? Muito maior. A prevenção das doenças cardiovasculares vale a pena porque sabemos que 80% a 90% dos infartos e 80% a 90% dos AVCs podem ser evitados. É só implementar estas medidas que estão parte na nossa própria mão e parte na mão do profissional de saúde, do médico que nos está a seguir, porque algumas têm que ser naturalmente por medicação, para baixar uma tensão, para controlar uma diabetes, etc. Mas vale a pena fazer esse investimento, porque nós não estamos a fazer uma coisa que vai reduzir em 20% ou 10% a minha probabilidade de vir a ter um infarto ou AVC. Estamos a falar de um impacto que é de quase 80% a 90% de redução do risco. Sim, não há medicamento nenhum que tenha estas taxas de sucesso, isso é importante. Sim, é aquilo que diz, é perfume, eu acho que isso é uma imagem muito boa. Só já agora em relação a isto, uma última pergunta, porque há muito esta coisa do arroz vermelho e de alternativas naturais para medicamentos que já existem, não é? Eu tenho também muitos doentes em consulta que me dizem, não, eu não quero tomar uma estatina, eu prefiro fazer este suplemento de farmácia, este suplemento de ervanária. Há alguma vantagem? Ou... Não existe vantagem, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a quantidade de substância química que é capaz de baixar o colesterol nesses produtos é extraordinariamente baixa, e é assim por lei, porque se fosse suficiente para baixar bem o colesterol, já não se poderia considerar um nutracêutico, passava a ser um produto farmacêutico, e isso entra por legislação num outro domínio em que é preciso controlar a qualidade, etc., do que está lá dentro dos comprimidos, e só pode ser prescrito com receita médica, etc. E, portanto, a única forma de estar disponível à venda para quem quiser ir a uma loja qualquer e pegar num frasquito na farmácia, numa embalagem, é desta forma, é ser uma quantidade muito pequenina de produto que está lá. Por outro lado, aquilo que é importante dizermos aqui, muito claramente, é que esse produto que está dentro do arroz vermelho, chamado monacolina, nunca foi testado para saber se previne os infartos e os AVCs, e é isso que a gente quer. A gente não quer baixar o colesterol, nós queremos é prevenir os infartos e os AVCs. Eu, por isso mesmo, não gosto de chamar os medicamentos para o colesterol como medicamentos para o colesterol, porque se eles fossem para o colesterol, então todos tomávamos, porque todos temos colesterol. E também, às tantas, se ele baixasse, também parávamos de tomar, porque tal e qual como fazemos com o medicamento para a febre. Se a febre já passou, nós não continuamos a tomar medicamento para a febre, paramos. Nós não estamos a tratar o colesterol quando estamos a tomar um medicamento para o colesterol, nós estamos a tratar o risco de sofrer do colesterol. Esse tal risco que disse que é preciso nós conhecermos, perguntarmos ao nosso médico qual é o meu risco de sofrer do colesterol que eu tenho. Isso é que é importante.
Doutor Carlos, muito obrigada. Eu fiquei super esclarecida. Sinto que há aqui muitas. Mas é isso, eu acho que acima de tudo é bom as pessoas perguntarem, informarem-se, reconhecer os sintomas, não desvalorizar os sintomas. É isto que explica tão bem e que eu acho que é importante. E tentar prevenir, não é? Pensar nos fatores de risco e tentar evitá-los, que isso sim é tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarida. Foi um prazer. Obrigada. Este episódio foi gravado por Gustavo Carvalho e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de José Fernandes, capa de Joana Fatelli e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.